Tá gravando já. Fala galera, beleza? Tudo bem? A gente está começando a transmissão aqui fazendo diferente, fazendo no Teams aqui para a gente testar e até para a gente ter um controle maior também. Beleza? Estou com o Rodolfo aqui, ele vai falar sobre a ferramenta Click. Depois não se esquece de se inscrever no canal da Dataholic. Provavelmente no próximo a gente vai fazer no YouTube. A gente não conseguiu fazer utilizando a ferramenta para fazer a sincronia. Mas os próximos eventos provavelmente a gente já deve fazer lá, tá? Se inscreve lá, curte a página da DataSide lá também, não esquece, tá bom? Eu agradeço todo mundo aí e eu vou deixar o Rodolfo falar, até porque a gente vai ter um tempo aí, mais ou menos 1 hora, para não ficar cansativo, né? 1 horinha, então o Rodolfo vai começar já a apresentação dele. Beleza, Rodolfo? Com você agora. Falou. Opa, muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço muito aí por tirarem um tempinho aí da semana de vocês para se dedicar a aprender um pouquinho de tecnologia, tá? Hoje nós vamos falar basicamente sobre Click, tá? Então vai ser puramente uma palestra sobre Click, sobre o produto, sobre uma visão geral da empresa, né? Para tentarmos trazer um pouquinho de informação diferente, né? Então a gente está tentando variar as tecnologias aí um pouco. Agradecer muito aí o Caio, a Dataholic, a DataSide, que eles têm incentivado muito esse universo de tecnologia. Eu acho que esse é o melhor caminho para melhorar mesmo, né? Para a gente poder fazer boas entregas, a gente conhecer mais de uma tecnologia e conseguir entregar até para os nossos clientes mesmo uma solução que realmente resolva o problema deles de forma eficaz, com velocidade, com custo acessível e tudo mais, tá bom? Antes de falar do conteúdo mais técnico, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu não sei se todo mundo aqui já me conhece, né? Alguns me chamam de tio Phil, inclusive, né? Os mais íntimos aí. Foi um apelido que surgiu aí em um dos eventos, onde a gente falou sobre tecnologia. Eu não tenho problema nenhum com apelidos, então podem ficar tranquilos. Mas eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, porque eu acho que isso pode motivar a mais pessoas ingressarem nessa área aí, ou quem já está na área aprender uma tecnologia nova, tá? Eu nasci em São José dos Campos, morei 23 anos em Volta Redonda, interior do Rio. Então, assim, a minha vida, eu tenho 28 hoje, minha vida praticamente toda foi em Volta Redonda. E, cara, no interior, eu não sei se tem alguém aqui de interior, mas a gente não tem muito acesso à tecnologia, né? Assim, tem, mas não é como São Paulo, não é como Rio de Janeiro, não é nem como São José dos Campos, às vezes, que já tem um pouco mais. Mas, assim, é bem interior mesmo, uma cidade, acho que 200 e poucos mil, 300 mil habitantes. E, cara, eu fui conhecer Click por acaso numa das maiores empresas da cidade. Então, você vê, a maior empresa da cidade, eu tive que fazer um estágio para depois me tornar analista para conseguir conhecer uma tecnologia um pouco mais avançada. E com essa tecnologia eu construí toda a minha vida, consegui atuar nas maiores empresas do Brasil aí, graças a Deus. E hoje sou um profissional aí que tem atuado, tem conseguido fazer bons projetos, mesmo em meio à crise, a gente está conseguindo aí atuar. E assim, estou sempre aprendendo também, uma tecnologia que permite a gente aprender o tempo todo, tá? Eu sou bacharel em sistemas de informação, tenho um MBA em gestão estratégica. Hoje me considero especialista em produtos Click em processos de BI, tá? Aí as pessoas me perguntam, mas Rodolfo, você conhece só Click? Olha, eu conheço um pouco mais de Click, mas eu conheço outras ferramentas também. Então eu conheço Power BI, eu conheço um pouquinho de Oracle BE, conheço um pouco de MicroStrategy. Então, assim, não conheço só Click, tá? Mas Click foi realmente onde eu consolidei o meu conhecimento e onde eu pude crescer na carreira, tá? Sou um entusiasta de Big Data, eu gosto de estudar Big Data, tá? E análise de dados. Sou pai, empreendedor e, se Deus quiser, se a quarentena permitir, aí até o final do ano eu pego a minha faixa marrom de jiu-jitsu. Lembrando que para nós que somos de tecnologia, esporte também é muito importante para manter a cabeça no lugar, tá? Esses foram alguns projetos que eu já fiz, tá? Aqui eu coloquei todos os projetos praticamente. Então, assim, tem projetos aqui que foram projetos de alguns anos, tem projetos que foram projetos de alguns dias, semanas, meses. Então, assim, tá bem variado, tá? Projetos que eu posso destacar aqui, né? Johnson Johnson, que foi em São José dos Campos, foi um projeto para os Estados Unidos, foi um projeto muito legal, com um time muito bacana, onde eu pude aprender muita coisa. A gente lidou com muita coisa de governança lá também. E outro que eu gosto muito de destacar é o Vias Chile,
e foi um projeto feito por uma empresa do Chile. Para quem não conhece a Vias Chile, é mais ou menos como a CCR Nova Dutra aqui no Brasil, tá? Então, eles fazem a parte de pedágio, controle de acidentes, esse tipo de coisa. Então, foram 2 projetos internacionais aí que me fizeram crescer muito e me trouxeram um aprendizado que eu acho que foi muito válido, tá? Entre outras aí, posso citar a Embraer, enfim, empresas que eu fiz alguns projetos, mas que eu atuei por menos tempo, ok? Lembrando, entre essas empresas, algumas foram por consultoria, tá? Então, para atuar em algumas dessas empresas, eu estava alocado em uma consultoria e acabei atuando em um dos clientes deles. Bom, o poder do mundo clique, né? Muita gente fala sobre tecnologia de dados e fala muito sobre plataforma Microsoft, né? E, cara, a gente tem um líder aí escondido, né? Hoje, 3º lugar no ranking do Gartner, que é o Click, né? A empresa Click, né? Será que a gente realmente conhece a empresa Click? Será que a gente realmente sabe o que ela tem para oferecer e como que ela pode ajudar o nosso processo de dados? Então, assim, quantos produtos será que a Click tem, né? Será que a Click só tem o ClickSense e o ClickView? ClickSense, ClickView e Nprint, que são os mais conhecidos. Vamos entender um pouco mais esse cenário. Vamos avançar nesse conhecimento aqui para a gente entender o mercado e ver que existem outras alternativas, né? Então, quem são os mais conhecidos? ClickView, ClickSense e Nprinting. Cara, essa é a receita de bolo, né? Geralmente a empresa tem ClickView, vai para o ClickSense, já usa ali o Nprint para alguma coisa, só que a Click tem muito mais que isso. Quando eu falo muito mais, é muito mais mesmo. Só, vou tirar a janelinha daqui da frente, vou até minimizar ela aqui, ó. Só de produto, a Click tem todos esses carinhas aqui, ó. Então tem, aqui nem tá, aqui eu acabei repetindo o Nprint, mas eu não coloquei o View e o Sense, tá? Então assim, ó, eu tenho o InsightBot, eu tenho o Alerting, tenho o ClickSense Mobile, tenho o ClickGeo Analytics, tenho o Click Big Data Index, tem o Click Connectors, né? Então, assim, cara, precisei conectar na base de dados, meu conector nativo não me atendeu. A Click tem um produto específico de conexão, tem vários conectores, Facebook, Instagram, enfim, uma série de coisas, tá? Eu tenho o ClickOM, que aí é quando eu compro uma licença separada desse produto, eu quero fazer uma coisa diferente, eu posso comprar uma licença separada do produto se eu quiser. Então, assim, eu acho muito bacana a forma como a Click distribui e separa os seus produtos. Deixa eu desativar o áudio aqui rapidinho. Pronto. E eu acho legal isso, por quê? Porque a Click tem produtos que às vezes não são tão conhecidos, mas que podem atender uma certa demanda na sua empresa, tá? Tem o ClickBranch, na verdade o ClickBranch, eu não vejo ele como um produto, mas está dentro do site daquele que ele mostra como um produto, tá? Além disso, ela oferece soluções de analytics embarcadas, né? Eu tenho o Click Enterprise Manager, Click Replicate e Click Catalog. Cara, Click Replicate e Catalog são produtos novos, tá? Então, eu não sei se vocês acompanharam, mas a Click comprou 2 empresas recentemente, que seriam a Tunit, né? A Tunit Replicate, ou a Tunit Data Catalog, e transformou isso em um produto Click. Aí, avançando um pouco mais dentro do mercado de Data Analytics, né? Avançando um pouco mais aí para o mercado de Big Data. Bem-vindo, Newton. Ó, o Newton aí, chegou, o Japa. Então, assim, tem muito mais produto do que a gente imagina, e a gente às vezes menospreza, fala assim, não quero, a Click é uma empresa pequena, enfim. Cara, só para vocês saberem, a Click foi líder por mais de 10 anos no mercado de BI, no mercado de Data Analytics, e ainda se mantém entre os tops, tá? Agora, a pergunta que não quer falar, o Gartner, né? O Gartner foi um herói ou foi um vilão aí na história de Data Analytics, cara? Olha, eu acho que para alguns players, Microsoft, Tableau, ele foi um super-herói. Ele, assim, realmente tornou as qualidades do software mais visíveis. Isso é muito bom. E para a Click, ela foi um vilão. Eu acho que a compra de licenças Click, o número de projetos Click reduziu um pouco por conta do posicionamento do Gartner em relação à ferramenta, tá? Então, cara, a gente tem uma ferramenta muito boa, que às vezes deixa de ser cogitada pelo posicionamento no Gartner. Então, assim, isso é bom para a empresa aprender, tá? Esse posicionamento é muito importante para a empresa, então eu acho que a Click aprendeu com isso, e vai aprender ainda mais. Ela viu várias coisas aí que, assim, pode melhorar, deve melhorar, já faz muito bem, mas às vezes não fala que faz. Sabe aquela coisa da galinha que põe um ovo e sai falando para todo mundo?
A Click não é muito assim, a Click é uma empresa um pouco mais reservada, então ela tem uma série de produtos, tem um monte de coisa, mas às vezes fica ali na dela, o marketing não é tão agressivo, mas é uma questão de posicionamento, tá? Eu sinceramente não tenho informações sobre como esse posicionamento funciona exatamente, tá? Mas eu sei que é muito bacana entender e tentar... Só um minutinho. Fecha a porta. Pronto. Então, assim, eu acho muito interessante entender os posicionamentos, ver se é um produto mais de massa ou se é um produto um pouco mais específico, né? Porque às vezes a gente fica tentando comparar um produto que é um produto específico, é um produto um pouco mais focado, com um produto que é um produto de massa. E às vezes a comparação para esse tipo de coisa não faz muito sentido, tá? E uma das coisas que o Gartner apontou, né, foi essa questão de ter viralizado, ter atingido muita gente, e aí entra uma série de coisas relacionadas a preço, né? Que aí eu não vou entrar nos detalhes, porque realmente a Click não divulga os preços, ela não costuma falar. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Aí eu pergunto para vocês, será que o que viraliza realmente é bom? Né? Então, assim, dando alguns exemplos aí de coisas que viralizaram, assim, eu não gosto tanto da maioria, mas não necessariamente o que viraliza é bom, tá? Então, essa questão de viralização aí, né, de se tornar algo viral, será que realmente traz benefício ou acaba se tornando algo modinha que daqui a pouco vai acabar, vai ser uma onda que vai passar? Então, assim, na hora de analisar um software, na hora de pensar numa ferramenta, acho que a gente pode tentar pensar nessa questão viral e analisar friamente alguns pontos, né? Tentar ir mais a fundo na análise, fazer uma análise um pouco mais técnica, tá bom? Um exemplo de algo que viralizou e não era bom, e pelo menos eu odiava, né? Toda vez que eu instalava qualquer coisa no meu computador vinha junto, era o Baidu antivírus. Algumas pessoas gostam, outras não, como tudo nessa vida. Mas, cara, vinha em tudo, todo software que você instalava, qualquer coisinha tinha o Baidu, e para tirar isso do computador, aquelas toolbars e tal, isso tem um tempo já, mas é só mais um exemplo para mostrar que nem tudo aquilo que viraliza, que é algo viral, é bom, tá? E tomar cuidado também com algumas fake news, né? Muita gente, na hora de fazer uma pré-venda de clique ou fazer uma... Desculpa. Não é coronavírus não, tá? É sinusite e rinite alérgica, tá? Então, assim, muitas vezes a pessoa, na hora de vender um produto ou vender um outro produto, acaba falando uma fake news e tal. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado de fazer isso na hora de vender clique e também na hora de vender outro produto, né? Eu não acredito que somente pichando o seu concorrente você vai conseguir crescer e tornar o seu produto consolidado. Belezinha? Bom, como que funciona o sistema de dados dentro do Click, né? Muita gente fala assim, mas por que Click é diferente? Por que Click é tão bom, tão rápido, né? Não é só pelo fato de ser em memory, né? Não é só o fato de ter tecnologia em memory. Em memory todo mundo tem, praticamente, hoje, dentro de Data Visualization. Então, em memory é só o mecanismo geral, né, de Data Visualization. Mas o segredo do Click é o Click Associative Engine, tá? Onde todo o seu dado, assim que você sobe ele para o seu modelo de dado, ele já está relacionado. Tá? Então imagina, quando você quer fazer uma consulta, ou quando você quer buscar um dado, né, via SQL, ou via qualquer outra plataforma que seja query-based, você faz uma consulta numa ramificação. Você não consegue fazer uma consulta completa, concordam comigo? Quando você está utilizando a engine associativa, você faz uma consulta e com um clique você consegue navegar por quase todo o modelo de dados, né? Você consegue navegar por quase todo o seu modelo de dados, é claro, dependendo da sua associação, de como ela foi construída e tudo mais, tá bom? Então, o que eu consigo? Eu consigo explorar, né, esse dado sem ter que gerar novos QVDs, novos arquivos. Eu consigo fazer um QVW ou um QVF, uma versão única, onde eu consigo explorar o dado de várias formas, tá? Isso torna a análise de dados muito mais rápida e eu consigo gerar insights numa velocidade incrível pelo fato dessa... eu não sei se existe essa palavra, mas associatividade, né? Ou simplesmente por estar usando a engine associativa. Então, assim, o fato de ser associativo torna tudo muito mais rápido dentro da plataforma. E essa é a principal vantagem do Click em relação aos concorrentes. Essa engine não é nova, tá, pessoal? Essa engine já vem de muito tempo e foi o que tornou a Click líder por muitos anos e por um bom momento aí onde ela brilhou.
Aí uma questão, a Click tem só a engenharia sugestiva? Não, existem outros mecanismos, existem outras questões que também tornam o produto muito bacana. Mas esse é o que eu mais gosto de destacar e que realmente, no meu ponto de vista, nenhum concorrente consegue ainda entregar, tá? Conectividade. Aqui é interessante a gente saber, cara, quando eu preciso conectar em uma base de dados, eu, na maioria das vezes, uso o DBC, porque eu utilizo muito base de dados SQL, Oracle e tudo mais. Mas e se eu precisasse utilizar uma base de dados um pouco mais específica, como Redshift, ou Apache Phoenix, ou Apache Spark, enfim. Esse ponto de conectividade, o que a Click fez? Né? Ela trouxe as mais usadas no mercado e focou nelas. Então, assim, você não vai achar ali um conector, tipo, muito antigo, um conector de uma tecnologia que é pouco usada. Você vai achar o conector das principais tecnologias do mercado, tá? Isso tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, porque se você trabalha num ambiente legado, se você trabalha num ambiente que as coisas não são tão modernas, talvez uma dessas tecnologias vai ficar de fora. Então, antes é bom você consultar essa questão de conectividade, verificar se existe um conector ODBC ou OLDB, né, para conectar naquela base de dados e verificar essa questão de conectores. Esse documento depois vai ficar disponível para para vocês, e vocês podem estar consultando, né, ou simplesmente podem entrar no Click Cloud ou no ClickSense Desktop para verificar quais são as conexões, como que eu posso criar uma conexão, como que eu faço, né, e se a conexão realmente existe nativamente ou se eu preciso de um drive externo, tá bom? ETL, sim ou não, né? Existe muita briga, tá, pessoal, nessa relação de ETL, tá? O que acontece? Muita gente fala que o Click não é software de ETL, tá? Assim como Power BI não é, assim como Tableau não é, assim como MicroStrategy não são ferramentas de ETL. Mas qual que é o ponto que eu gostaria de destacar aqui, né? Eu sei, Click não é uma ferramenta de ETL, mas ele tem um problema nisso. Ele faz ETL e faz muito bem. Faz de forma performática, faz de forma organizada, de forma incremental, sempre fez incremental, tudo bem, você precisa programar, precisa escrever um códigozinho, só que, por exemplo, eu conheço empresas que tentaram sair do ETL com um clique para um data warehouse, que seria a melhor prática do mercado, e não conseguiram, porque o clique funcionava tão bem e entregava tanto resultado, tanto insight, que a empresa falou, não vamos mexer com isso não, vamos continuar no clique, e está no clique até hoje. Então, assim, eu conheço eu conheço várias empresas que fazem todo o processo de ETL dentro do clique, tá? Aí o que é legal, né? Como que funciona o processo de ETL no clique, tá? Essa ilustração não é minha, essa ilustração não foi eu quem desenvolvi, tá? Posso mandar as referências para vocês depois desse site. Esse site chama SEEK, ou TSEEK, né? Que é o modelo estruturado de ETL para clique, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui meus data sources, tá? Pode ser um banco de dados, um CSV, TXT, aí todas aquelas conexões que eu estou falando lá. Eu tenho um arquivo que vai ser o meu arquivo extrator, que vai ser o arquivo que vai agendar, tá? Eu tenho as minhas consultas SQL, aí eu posso usar SQL, AQL, posso usar qualquer coisa para consultar, tá? E eu vou executar ela dentro do meu extrator e eu vou gerar um novo arquivo. Esse arquivo é no formato QVD. É um arquivo muito bacana que chega a reduzir até 90% do dado, tá? Quando a gente fala reduzir até 90% do dado, a gente tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Porque as pessoas interpretam, vai reduzir 90% do dado. Não, ele reduz até 90% do dado. Se o seu dado for muito dado numérico, for muito dado que já são chaves, dados que já têm um formato pequeno, né? Para armazenamento, ele não vai reduzir tanto. Agora, se você tem muito texto, tem muita coisa que é string e tudo mais, aí ele consegue aplicar uma redução um pouco melhor. Tá bom? Depois de ter extraído esse dado, o que é legal? Eu não preciso voltar no meu banco de dados e constar novamente. Então, eu já tenho o dado extraído no formato QVD e eu consigo trabalhar com ele para fazer uma transformação sem gerar IO no banco. Então, eu extraio de madrugada, por exemplo, depois, quando eu for trabalhar, quando eu for fazer uma transformação, algo mais pesado, eu não preciso voltar no meu banco e fazer aquele select com join. Eu faço isso na minha etapa de transformação. Então, eu teria outro arquivo, que seria meu transformador, tá? Com todas as regras aqui de transformação, join, concatenate, tudo que você imaginar que você faz de transformação no SQL, assim, quando eu falo SQL, é SQL mesmo,
Isso é legal, esse ponto é legal, Rafael, vou comentar. Boa, me lembrou de uma coisa muito bacana. Então, assim, tem gente que por conta dessa transformação está usando o QVD para fazer backup. Vou falar um caso interessante depois, um caos aí, né? Então já vamos virar um pouquinho aí para os causos. Mas assim, o que é interessante de você usar essa estratégia, né? Você tem menos I/O, você não precisa de uma outra instância de banco, porque o gerenciamento é todo em arquivo, então você depende menos de monitoramento às vezes. O backup do arquivo é um pouco mais simplificado também, tá? E você consegue fazer qualquer coisa que você faz com SQL, qualquer coisa, tá? Join, left join, right join, e coisas que você não consegue fazer com SQL, por exemplo, left keep e algumas coisas que você não consegue fazer com SQL, dependendo do banco que você está usando, somente utilizando AQL. Quem não sabe, para quem não conhece AQL, depois a gente pode fazer um evento só sobre AQL. Aí eu gostaria de convidar das minhas referências aí no mundo clique, que é o Aderlan, é o mestre do AQL, é o cara que domina isso. Mas o AQL é o Acquisition Care Language, que é o que? É a forma como a Click trabalha os dados e é capaz de escrever muita lógica, muita coisa bacana para transformar e disponibilizar o dado num formato muito bem feito. Sobre a redução de dados, uma coisa interessante, né? Cara, eu já vi um determinado processo de BI, que demorava 30 horas, anotem aí, 30 horas para executar do lado do banco. A gente tirou essa lógica da camada de banco de dados e passou a executá-la do lado do clique, tá? De 30 horas, essa mesma lógica passou para 1h30. Então, isso é muito legal, cara, é uma redução muito grande. Cara, somente com SQL você não consegue fazer algo tão performático. Você reduzir um SQL de 30 horas para 1h30, só utilizando performance, criação de índice, levaria muito mais tempo do que você fazer isso com QVD, só utilizando QVD, tá? E não tenho certeza, não sou especialista em tuning, tá? Para dizer se reduziria tanto. Tudo bem, nesse processo existiam coisas também que eram erros de banco, tá? Existiam views, existiam muitos select asterisco, campos que não eram utilizados, mas enfim. O fato é, ao passar a lógica do mesmo jeito que estava do lado do banco para o lado do clique, a gente melhorou muito a performance desse processo de ETL, tá? Então, esse framework, né, não sei se posso chamar de framework, ele está disponível na internet, tá? É tseek.net. Depois eu posso mandar os URLs e referências para a gente colocar na descrição do vídeo. Belezinha? Então, assim, eu acho que você pode sim fazer ETL com clique, tá? Se for o melhor para o seu cliente, for melhor para o budget do seu cliente, for melhor para a organização que ele tem, por exemplo, vamos supor que seu cliente não tem um DBA ou não tem uma empresa para fazer sustentação de banco, cara, o ETL com clique pode ser uma solução bem amigável e fácil de dar manutenção. Vamos lá, próximo tópico. Se vocês quiserem ir mandando dúvida, pessoal, já pode ir mandando no chat aí, que eu estou visualizando, eu já vou respondendo algumas, tá bom? Uma coisa legal. Quando você fala de QVD, tá? Você não tem limitação de volume de dados. Então, assim, se eu tenho 50 GB, 100 GB, eu posso processar tudo isso no ETL do clique sem nenhum custo adicional. Eu só tenho que ter um ponto de atenção aí, né? A minha infraestrutura precisa suportar isso. Então, por exemplo, se eu tenho 10 GB, eu não vou ter que pagar mais para a licença do clique, vou ter que passar a mais ou outro tipo de licença para consumir mais dado, tá? E se você estiver trabalhando num ambiente de nuvem, isso tudo vai estar na sua própria máquina, né? A não ser que você queira montar um storage, alguma coisa assim. Então, assim, cara, você não tem limite no volume de dados. Você pode trafegar quanto dado você quiser, utilizando os processos clique, e você não vai ter nenhum custo de licença adicional para trafegar dado. Pergunta do José Orlando. Muito boa pergunta, hein? Com a aquisição da Tunity, como você vê a ecossistema clique? Acho que tem essas coisas. Tem coisas interessantes? Cara, eu acho que tem muita coisa interessante no Atunit. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um curso de Atunit. Só que eu acho que o Atunit vai atuar numa camada diferente, mais focado em Big Data, em movimentação de grande volume de dados. Não vai ser um BI tão tradicional, não vai ser um Self-Service BI, vai ser uma outra coisa, né? Talvez o Data Catalog, né, seja mais focado nessa questão de BI tradicional e self-service, aí o catálogo de dados vai poder ajudar um pouco mais. Também vai ajudar no Big Data, mas eu acho que aí ele pode ajudar um pouco mais no self-service e outras questões, tá bom? Vamos nessa.
Muita gente fala de outras plataformas, né? Ah, eu gosto de outras plataformas. Eu tô evitando citar nomes, tá, pessoal? Para não falarem que eu sou fanboy ou que eu tô contra um ou contra outro, mas o que acontece? Muita gente fala assim, olha, eu uso outra plataforma porque aqui eu tenho um monte de função para me usar. Eu tenho função de soma, eu tenho função de isso, função daquilo. Cara, sinceramente, a Clique tem isso há 10 anos. Fala, Pedro, tio Phil tá na área, hein? Como sempre, aí, defendendo a bandeira verde aí. Obrigado pela presença, mestre. Tio Pedro, quem não sabe, é um dos maiores especialistas Clique aí no Brasil, tá? Clique Captain, organizador do Y Click, um Meetup Clique em BH. Então, assim, sigam esse cara no LinkedIn. Ele é meio bravo, mas publica umas coisas bacanas lá no LinkedIn de vez em quando e faz uns eventos legais. Um abraço, Pedrão. Então, assim, funções. Cara, por que eu escolho uma ferramenta de BI? Pelas funções. Cara, toda ferramenta de BI vai ter muitas funções. Não vou comentar todas aqui, tá? Porque são muitas. Mas eu trouxe aqui para que vocês possam ver a quantidade e complexidade das funções que a Click tem, tá? Então eu trouxe algumas são específicas de Click View, mas só para vocês terem uma noçãozinha aí do que a gente está falando. Então, ó, eu tenho as funções básicas, né? If, out, null. Eu tenho função de string, len, index, keepchar, pushar. Eu não sei se vocês já conhecem essas funções keepchar e pushar, mas eu uso muito, mas é para você tirar um caractere ou deixar um determinado tipo de caractere, tá? Eu tenho funções de mapping, eu tenho funções de hash, funções de conversão, função de matemática, eu tenho muitas e eu nem utilizei todas ainda, não tive oportunidade. Então eu tenho função, olha só que interessante, classificação, rounding, combinação, funções financeiras, exponenciais, trigonometria, hiperbólicas, estatísticas. Então, assim, cara, se for para falar de função, a gente está bem servido, tá? A gente tem muita coisa bacana e dependendo da função que você precisa, às vezes você está escrevendo um código muito complexo e você já tem uma função pronta para aquilo. Já vi muitos casos, tá? Algumas funções de cor, tá? Funções de data e hora. A gente tem, então, minuto, segundo, hora, dia, mês, calendário lunar, o calendário de dias úteis, né, utilizando workdays, time zone, multi-month, assim, N funções. Tenho funções de agregação, então eu tenho o AG, tenho o ranking, tenho, enfim, N funções, tem o range max, que é muito legal, range min, numeric count, range numeric count, que é uma função muito legal. Então, assim, ó, a gente já falou 1, 2, 3, 4 páginas, basicamente, de funções que eu posso utilizar tanto para modelar o meu dado, quanto para criar indicadores, fazer coisas na tela. Aqui eu não estou separando, tá? O que é de tela, o que é função de script, o que é função de modelagem, tá? Eu estou fazendo uma visão um pouco mais geral, tá? Mas esse documento também está disponível na comunidade Click, tá? Esse documento não foi eu quem construí, esse documento está na comunidade lá. E vou deixar todos esses links e referências depois no final, para se vocês quiserem consultar, mandar esse link para alguém, pode ser que seja interessante. Belezinha? Bom, filtros. Um outro ponto que chama muito atenção nas ferramentas de data visualization, nas ferramentas de BI, é o quê? Filtros. Como que eu faço um filtro, né, no BI? Como que eu faço um filtro nos meus dados? E por que isso é importante? E por que isso é tão relevante, né? Antigamente, as pessoas utilizavam um dashboard e qualquer alteração ela tinha que ligar para a TI e falar assim, olha, tem como você adicionar um filtro aqui? Ou tem como você tirar um filtro aqui? Hoje não. Hoje a gente entrega uma massa de dados um pouco mais robusta e a pessoa faz os próprios filtros. E a Click, cara, é especialista em filtro. Tem filtro de qualquer forma que você quiser fazer. Qualquer filtro que você quiser fazer, você consegue utilizando o software Click, tá? Então, esse também é um exemplo de comunidade. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse documento está em inglês, tá? Mas eu acho que em breve teremos uma tradução dele. Então, olha só que interessante. Na pesquisa normal, eu posso digitar simplesmente o que eu quero, né? Utilizando texto e tudo mais. Porém, ele já faz uma pesquisa coringa. Então, se eu der digitar, por exemplo, ABC Solution, ele vai procurar tudo que contém ABC Solution. Então, por exemplo, eu vou achar ABC Solution, ABC New Solution, Solution ABC Inc. Então, eu consigo fazer uma pesquisa um pouco mais elaborada, tá? Isso é muito bacana, tá? Posso fazer uma pesquisa com quotes. O que é o quotes? É quando eu pesquiso algo específico, sabe? Então, eu quero só aquele ABC ali específico, né, levando em consideração espaço, levando em consideração tudo.
eu consigo fazer dessa forma, tá? Vamos lá, string number search, né? Então, imagina que eu quero procurar, né, números específicos. Eu posso separar esses números com parênteses ou posso separar esses números com pipe. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou pegando vários códigos de cliente. Eu posso colocar 10, 15 códigos de cliente separados por pipe, colar na minha pesquisa e fazer um filtro com 15, 20, 30 clientes, quantos estiverem separados por pipe ali. Isso é muito bacana e ajuda muito na produtividade ou no Data Discovery, né? Um conceito que é muito falado aí de plataformas de Data Visualization, tá? Outra forma de pesquisa muito legal, Wildcard Search, que é o quê? É você utilizar coringas, né? Então eu posso, se eu só digitar company, ele vai fazer a pesquisa coringa, vai pesquisar em qualquer trecho do texto. Se eu digitar company asterisco, ele pega todos os registros que começam com company, tá? Se eu colocar asterisco company, ele pega todos que terminam com company. E se eu colocar asterisco company asterisco, ele pega tudo que tem company em qualquer posição do texto, tá? Isso é muito legal mesmo, tá? Outra coisa que é diferente e eu acho muito bacana, eu não tenho certeza se outras ferramentas fazem isso, mas eu posso colocar uma expressão na minha caixa de pesquisa. Então, por exemplo, se eu quero saber todos os clientes onde as vendas forem maior que, aqui está 1 milhão, maior que 1 milhão, eu digito na expressão sum, o campo de venda, o campo que tem o valor que eu quero somar, coloco o sinal de maior e o valor que eu quero. Ele vai trazer todos os valores que tem vendas acima de 1 milhão. Isso pode ajudar muito para quem trabalha com venda, com meta, esse tipo de coisa. Ou até mesmo para quem lida com impostos, taxas, esse tipo de coisa, tá? Tem alguns filtros também relacionados à data. Então, eu posso colocar, por exemplo, maior ou igual à data que eu quero. Ele vai trazer só aquelas datas, tá? E, além disso, eu tenho mais uma dezena de opções de fields, com um modifier de plus modifier, um minus modifier. Então, assim, tenho como pesquisar utilizando lógica fuse, tenho como fazer o wildcard com interrogações para achar o número de caracteres específico. Então, assim, eu tenho muita coisa de pesquisa, eu tenho muita coisa para pesquisar, tá? Mais uma vez, gostaria de salientar que esse documento não foi eu quem desenvolvi, também é um documento da comunidade, tá? E falando em comunidade, cara, a comunidade Clique produz muito material bacana, tem muita coisa legal lá, e eu vou deixar todas as referências na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Responder algumas perguntinhas aqui. Boa noite, Rodolfo. Você indica algum livro para essa ferramenta de BI? Estou começando no BI. Parabéns pela iniciativa. Opa, obrigado, Joab. Essa iniciativa não é minha somente, tá? Então vamos agradecer aí o Caio Amante, o Reginaldo, o time da DataSide, tá? Agradecer também a comunidade da Dataholic e o SQL Vale, tá? Mas assim, tem alguns livros, eu posso, melhor que sugerir livro, eu vou sugerir alguns autores, tá? Então tem um profissional que se chama Pablo Labbe, 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 não tem dois Ds não. Pablo Labbe, ele é um dos Click Luminaires e ele tem 2 livros muito bons sobre clique, tá? Além disso, tem alguns livros um pouco mais antigos, né? Tem o ClickView Handbook, não, ClickView Cookbook. Então, assim, tem alguns livros relacionados a clique. Posso combinar com o pessoal para deixar alguns links na descrição também depois, tá? Não me lembro todos de cabeça. De conceito de BI em geral, eu poderia citar os livros do Grimaldo, o professor Grimaldo Oliveira, é uma das pessoas que eu sigo aí, que fala bastante sobre o BI, tá? E se você quiser ir no BI muito raiz, assim, na parte de dados muito raiz, eu poderia te sugerir os livros de Ralph Kimball, né? E também o Data Storytelling com dados. Que aí o Ralph Kimball você vai pegar uma base técnica, como que eu posso dizer, insuperável. Eu acho que é o melhor, é o pai disso, é o pai do Data Warehouse. E com o Data Storytelling, o livro Data Storytelling, você vai aprender como criar visuais bacanas, entregando um resultado bastante relevante. Tá bom? Rafael Andrade, vamos lá, responder uma perguntinha aqui e a gente já vai para o próximo slide, tá bom? Uma pergunta, quando você cria um set análise levando em conta as seleções, ele leva os selecionados, peraí,
ele leva os selecionados ou o que você usou na pesquisa? Na verdade, assim, ó, quando eu crio um set análise baseado na seleção que eu tô, aquele set análise vai ficar só com o que eu selecionei. Porém, se eu limpar os filtros, aqueles filtros não saem da minha expressão. Ou seja, é uma maneira de fixar o valor na minha expressão. Então, assim, o set análise, você fazer o set análise clicando, é só para você não precisar digitar o conteúdo dos filtros que você está fazendo. É para simplificar o processo de criação de set análise. Entendeu? Os modificadores ficam só o que está selecionado mesmo. Bom, vamos nessa. Lembrando que aqui a gente está falando mais de pesquisa, tá? A gente não está falando da expressão diretamente, mas a pergunta tem relação, tá? Onde aprender set análise? Cara, set análise tem alguns vídeos no YouTube do Rafael Yoshida, que é um dos maiores aí do Brasil. Tem alguma coisinha também no canal do Roberto Oliveira, tá? E tem um curso EAD no site da Tocato. Vou ver se depois o pessoal da Tocato libera um cupom de desconto pra gente aí, quem sabe, né? Não custa chorar. Se eu não me engano, no EAD da Tocato tem um curso de set análise bacaninha, tá? E não é muito caro não, tá? É bem acessível. Bom, vamos em frente nos slides. E depois a gente avança nas perguntas, tá? Estou respondendo as perguntas para não ficar muita coisa para o final e a gente conseguir avançar rapidinho aqui, tá? Segurança, cara. Quesito segurança, eu acho que a Click, eu não usei tantas outras ferramentas em relação à segurança, mas assim, o painel e as possibilidades de controle que você tem dentro dos painéis Click é muito bacana. Por quê? Você tem Security Roles, você tem as Roles, você tem as Custom Properties, né? Tem o Section Access, tem as Strings e tem as Data Connections. O que é isso aqui, pessoal? Security Rules, né? Você pode fazer praticamente segurança a qualquer nível. Você pode restringir o acesso a um objeto, você pode restringir o acesso a uma aba, a um aplicativo, a um grupo de pessoas. Então, assim, imagina que você tem seu dashboard, você pode criar uma regra de segurança específica para ele, só para um grupo de pessoas acessar, tá? Então, assim, você consegue ser muito assertivo em relação à segurança, tá? Quando você faz isso, a gente cria o que a gente está chamando de roles, tá? Então, você pode criar níveis de privilégio como se você estivesse trabalhando com AD da vida, né? Opa, muito obrigado, Pedro. Colocou um manual de set análise aí, é uma boa forma de aprender também. Então, assim, você cria como se fossem as regras do AD, sabe aquelas políticas, né, aquelas group policies? Você consegue criar dentro do ambiente administrativo do ClickSense. Tá? Aí eu estou falando de ClickSense em específico. No ClickView também dá, mas ele não tem tantas possibilidades de regra de segurança. Ele é um pouco mais quadradinho nesse sentido. O ClickSense já é mais moderno. O ClickSense, você consegue criar níveis de grupo, nível de objeto, você consegue criar tags para os seus aplicativos, para você colocar regras por tag. Então, assim, ele é muito, como que eu posso dizer, flexível em relação à regra de segurança. Tá bom? Quando eu estou falando de que você consegue criar grupos, consegue criar tipo tags, é o que a gente chama de custom properties, tá? E atributos externos. Então, dentro do seu aplicativo ali, você consegue criar umas denominações para que você possa aplicar uma regra de segurança específica para o seu objeto, para o seu gráfico, para o seu dashboard e tornar a segurança muito mais assertiva, tá? Section Access é muito parecido com RLS do Power BI, por exemplo. Aqui você consegue manipular a segurança no nível de linha e coluna. Então você consegue assim, ó, esse usuário vai ter acesso a X, Y, Z dimensões, tá? Então, assim, isso é muito legal e ajuda muito no caso de você trabalhar com times, por exemplo, multi-regiões. Se eu tenho um time que tem região Sudeste, Norte, Nordeste, eu posso falar, olha, o time do Rodolfo só vai acessar a região dele e fazer uma restrição ali para aquilo. Já o gerente vai poder ver tudo, então eu coloco para ele ver todas as possibilidades naquela dimensão. Isso ajuda muito em relação à segurança e governança de dados, afinal, LGPD está batendo na porta aí, né? Acho que foi na trave esse ano, mas não vai demorar muito para acontecer, então a gente precisa ter esse controle de segurança muito bacana, tá? Além disso, eu posso separar todos os meus aplicativos por streams, tá? O que são esses streams? É como se fossem listas de distribuição, né? Então eu tenho uma stream para o financeiro, eu tenho uma stream para o RH, eu tenho uma stream para o comitê executivo.
Então, assim, e cada stream vai ter seus próprios aplicativos e podem ter as suas próprias regras internas também dentro da stream, tá? Uma outra coisa legal é que eu posso restringir o acesso às data connections. Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados de produção, homologação e testes. Produção, homologação, enfim, três bases de dados lá, né? E eu posso definir quem vai acessar qual data connection, quem vai criar a data connection. Cara, isso ajuda muito na parte de governança, porque às vezes você está conectado num banco de dados de produção e está gerando select, está gerando I/O desnecessário, e isso às vezes sobrecarrega o banco, começa a gerar outros tipos de problema, que é um problema muito comum em ecossistema de BI, tá? Essa questão de I/O em banco, e a gente precisa se preocupar com isso. Então você consegue, através das regras de segurança, no painel Click, falar quem vai acessar as conexões de dados. Elas não ficam soltas lá. Se você não configurar, é claro, elas vão ficar soltas lá que a pessoa vai acessar. Mas você consegue restringir acesso também às conexões de dados. Isso eu acho muito bacana, eu acho um recurso muito importante. Belezinha? Bom, muita gente falou sobre inteligência artificial, né, nos produtos de DataVis. O que eu costumo dizer, né? Cara, o que tem de inteligência artificial dentro dos produtos de DataVis não é inteligência artificial aplicada como o mercado está trabalhando, como o mercado quer entregar. São pilares de inteligência artificial diferentes. Mas você tem inteligência artificial dentro do Click. Você tem inteligência artificial para quê? Para gerar algum insight, gerar um insight de gráfico, gerar algumas coisas, tá? E o que a Click está investindo de inteligência artificial aí, que eu acredito que vai escalar as possibilidades do Click, né? É você poder ter o Click em mais de um ambiente, né? Então, por exemplo, você tem o Click on Kubernetes e on Windows, que aí você pode escalar o uso de memória, você pode escalar o uso de processador, você pode fazer algumas coisas diferentes. Aí sim você consegue processar dados, trabalhar informação de inteligência artificial com um pouco mais de facilidade. Então eu acho, né, aí é um achismo meu, que a Click está investindo muito nisso, mas ainda não é o core business dela. Eu acho que daqui uns 2, 3 anos possa se tornar o core business dela, entregar mais visualização para a inteligência artificial. Mas ainda não é, tá? Tá no caminho, ela tem buscado alternativas para isso, mas ainda não é o core business dela. O que ela faz hoje é o que a gente chama de inteligência aumentada, né? Que não é bem uma inteligência artificial, mas ela pega o motor da Click, pega ali o que a gente já conhece de indicador, gráfico e campos, e a gente entrega o que a gente chama de Associative Engines, tá bom? Então é isso que tem de inteligência artificial, e no futuro eu acredito que vai ter muito mais coisa. Plataformas online, tá? Só para vocês saberem, a Click, o pessoal está falando muito sobre o encerramento aí do ClickSense Desktop, mas o ClickSense, né, tem uma versão cloud que, cara, tem praticamente todas as funcionalidades do ClickSense Desktop, e eu vou te falar que eu acho ele até mais intuitivo na hora de compartilhar algumas coisas e tudo mais. Então, assim, vocês não vão perder nada e quando o desktop sair, vocês vão ter 30 dias para estudar o ClickSense na nuvem, né? E se você quiser manter, você pode alugar aí um espaço, né? Ter o ClickSense como SaaS por um valor bem atrativo, assim. Se eu não me engano, é 30 ou 40 dólares por mês. Eu acho um valor, para uma plataforma de BI robusta como a Click, eu acho um valor bem acessível. Tá? O Pedro, se eu não me engano, tem o valor certo, mas é coisa tipo 20, 30 dólares por mês, não é algo muito caro. Tá? Nesse caso, existem algumas limitações, mas, por exemplo, são limitações de você não ter mashup, não ter single configurator, que são coisas um pouco mais específicas aí, que você vai ver muito na versão Enterprise da Click. Belezinha? O valor do dólar tá doído, né? Aí, assim, tipos de licenciamento, né? É que eu vou citar alguns, pessoal. Eu não consigo falar sobre valores para vocês. A Click realmente é muito restrita em relação ao valor, tá? Então, ela não divulga valores. Então, eu tenho Enterprise, ou OEM, né, que a gente chama, que é como comprar uma licença Windows. Pelo menos até onde eu sei, era a licença que era compartilhada. Agora, se eu não me engano, mudou para on-premises, né? Então, tem algumas mudanças aí no 2020. Tem o ClickSense Cloud. Aí eu já tenho um tipo de licenciamento que a gente chama de QAP, né? Que é um tipo de licença um pouco diferente. E eu tenho licenciamento por core, que aí eu não tenho limite de usuário, meu limite passa a ser
infraestrutura, é um orçamento um pouco diferente, é um orçamento um pouco mais caro, porque aí é destinado a grandes organizações ou empresas governamentais que querem compartilhar dados com um grande número de pessoas, ok? Necessariamente eu não consigo entrar muito no detalhe porque eu não tenho realmente esse conhecimento. Então eu evito falar muito para não entrar numa informação ou passar uma coisa errada para vocês aqui, tá bom? Mercado de trabalho, tá? Essa pesquisa foi feita no dia, acho que no dia 4, tem uns 10 dias mais ou menos. Então assim, ó, no Brasil, em torno de 90 vagas, nos Estados Unidos, em torno de 1.700 vagas, Europa, Oriente Médio, 2.300 e pouquinho ali, né? E mundialmente ali, quase 5.000 vagas. Então assim, o que a gente pode chegar à conclusão com isso? Se o seu objetivo de carreira, objetivo pessoal, for sair do Brasil, trabalhar num projeto internacional, para aperfeiçoar um idioma, cara, tem muita vaga fora do Brasil. No Brasil não tem tido tanta vaga. Já houve um número muito maior de vagas clique no Brasil, tá? Mas você ainda encontra muitas vagas de analista de negócio, analista de requisitos, ou até mesmo analista ou quem trabalha com Big Data que precisa saber clique, porque clique é uma das ferramentas de data visualization, tá bom? Então, assim, é um mercado muito atrativo. O valor hora do profissional clique é muito bom, tá? Infelizmente não chega a 400, 500 reais hora como profissional Tableau, né? Como o Nilton comentou em uma outra live, mas é um valor bem atrativo. Olha, um júnior aí ganha de 35 a 45 reais hora, né? E um pleno sênior chega aí na faixa de 85, 95 reais a hora, em meio à crise que a gente está vivendo. Não é um valor super alto, mas se você se tornar um especialista, for um cara certificado, enfim, você consegue ir até mais que isso. Eu já vi profissionais que ganham uma remuneração muito boa, acima dos 100 reais hora, tá? Não tive a oportunidade ainda de conhecer um profissional que ganhasse muito mais que 200 reais hora, muito mais que 180 reais hora, tá? Mas eu acredito que existam alguns, tá? Então, assim, é um mercado que precisa de gente, tá? A demanda de profissionais clique existe e tem um número de profissional bem restrito, tá? Pouca gente conhece clique, até porque, bom, pelo menos nos ambientes que eu tenho frequentado, nem todo mundo conhece o clique e tal, é uma ferramenta que não é tão popular assim, tá? Comunidade. Também um dado de uns 10 dias atrás, talvez um pouco menos, são mais de 100 mil membros, em média 1.000 e poucos, 1.500, 1.600 online, e a gente tem mais de 1.600.000 posts. Então assim, cara, praticamente qualquer dúvida que você tiver sobre clique, você vier aqui na comunidade pesquisar, você vai achar a resposta, porque assim, o pessoal responde mesmo. Existem poucas coisas que não tem resposta, geralmente quando é algo muito específico, muito difícil, tá? Mas até quando você pergunta alguma coisa meio boba, assim, o pessoal não hesita, não. O pessoal responde, fala aqui, ó, tá o link e tal, né? Tá aqui, o caminho é esse para fazer e tudo mais, tá? Falei aqui, né, sobre o profissional, talvez esse slide deveria estar antes, né? Quais são as certificações que existem na Clique, né? As certificações pagas, pelo menos. Business Analyst, Data Architect, System Administrator. Business Analyst, cara, é um profissional focado um pouco mais no negócio, construção de dashboard, e também, pode ali aparecer um pouco estranho, mas ela pega um pouquinho de modelagem de dados, fala um pouquinho sobre o modelo associativo, você precisa entender um pouco para fazer ela, tá? Essas informações são todas do site da Clique, então estou tentando trazer o que há de oficial para vocês, tá? Data Architect, né? Ela é um pouco mais focada em modelagem, boas práticas, tem bastante coisa relacionada à performance, e não deixa de abordar algumas questões de UX, UI e elementos gráficos. Então, eu não diria nem que é um segundo nível, mas eu diria que são perfis diferentes de profissionais, né? A certificação Clique, ela não vai mudando de dificuldade, ela vai mudando para o tipo de profissional. Então, assim, o Business Analyst é um cara mais preocupado com dashboard, o Data Architect é um cara que sabe fazer dashboard, mas tem uma preocupação um pouco mais com modelagem e performance, e o System Administrator é o cara que cuida mais da parte administrativa, né? Segurança, aquela coisa toda de roles que eu falei, então seria mais o foco do System Administrator, tá? Todas elas têm um preço geralmente de $250, mas nesse período aí, não sei se está válido ainda, que teve uma promoção, estava por $100 cada certificação dessa, tá? Por que eu coloquei 3? Na verdade são 6, tá, pessoal? Mas é porque eu tenho a versão de cada certificação dessa, eu tenho a versão View, né, para o Click View, e eu tenho a versão do Click Sense. Tá? Além dessas certificações, tem algumas certificações que estão gratuitas, né? A certificação de Data Literacy,
que estão disponíveis lá no site, gratuitos, mas eu não sei até quando, e não sei se vai perdurar, se vai se tornar uma certificação oficial paga, não sei qual é o futuro dessa certificação. Então eu preferi deixar aqui somente as que são pagas e que o mercado de trabalho vê como mais interessantes, no meu ponto de vista, até o momento. Belezinha? Bom, esse é o conteúdo teórico que a gente tem sobre clique, tá? Então, assim, a gente tem muita questão aí que eu não comentei em relação ao produto, aos detalhes. Então, depende, por onde começar a estudar, né? Tem um site, eu vou colocar aqui no chat, que é o qcc.clique.com, que lá, eu vou mostrar esse site para vocês. Eu acho que é a melhor referência de estudo no universo Clique para mim, tá? E ele lá tem os módulos direitinho, tem tudo que você precisa para tirar as certificações, tá bom? Bom, o último tópico teórico é a parte de certificação. E eu vou mostrar algumas demos aqui para vocês, eu vou fazer 5 minutos de demo só, tá? Para ser rápido. Queria saber se tem alguém com dúvida até aqui, até a gente começar a demo aí eu vou tirando algumas dúvidas, tá? E a gente vai começar, eu vou demonstrar aqui alguns projetinhos. A gente não me trollar. Se tiver, opa, digitei errado, Rafael, me perdoa. Eu vou colocar o link de novo, tá? Eu vou abrir esse link também aqui, vou demonstrar. Isso, qcc.clique.com. Cara, esse site tem bastante informação. Ele não é totalmente gratuito, tá? Ele tem você consegue ir gratuito até um certo ponto, mas eu acredito que ele já ajuda muito quem está buscando uma certificação, quem está buscando material aí sobre clique, tá? Vou esperar minhas demos abrirem aqui. Vou fazer uma demo bem simplesinha, tá, pessoal? Não vou fazer nada muito mirabolante, até porque eu não oferecer. Vou extrair aqui. Belezinha. Bom. Essa minha máquina aqui não está nem com o Excel instalado. Então, vocês vão ver que meus arquivos CSV nem estão sendo reconhecidos, né? Então, tudo como aquela caixinha branca, né? Então, ó, vou abrir aqui o meu DevHub. Vou compartilhar a tela com vocês rapidinho. Não entendi. Não entendi sobre minha CAN. Ah, tá. Então, vamos lá. Aqui eu estou no Hub, tá? Estou no DevHub, eu vou abrir o Hub normal, tá? Estou abrindo o navegador, pessoal, para o zoom ficar um pouco melhor, para a tela ficar um pouco mais visível para vocês, tá? Então, assim, ó, quando eu abro o ClickSense Desktop, aqui eu estou no desktop ainda, eu gosto muito do desktop, inclusive, eu tenho essa telinha aqui. Opa, agora foi? Foi. Então, assim, ó, eu tenho essa telinha aqui. O que eu posso fazer nessa telinha? Eu posso criar um aplicativo, né? E eu posso fechar ela e navegar nos aplicativos que já existem. Só que, como essa minha instalação é nova, né? Eu não tenho nenhum aplicativo instalado. Eu tenho só o ClickSense puro mesmo, tá? Então, eu vou criar um novo aplicativo aqui. Eu vou chamar ele de aviação, por exemplo. São os dados lá do dados.gov.br, que é uma informação que é muito comum, o pessoal utiliza muito, tá? E eu gosto também, porque tem a ver com aviões, aeronaves, eu acho bem legal, tá? Então pronto, criei meu aplicativo, ele aparece no meu Hub, né? Meu Hub é como se fosse a minha stream, a minha área de trabalho, eu posso clicar nele para abrir, e ele vai abrir o aplicativo. Só que quando ele abre o aplicativo, ele me fala uma coisa, ele fala assim, Rodolfo, esse aplicativo está sem dados, como que você quer inserir dados nele? Ele me pergunta. E eu tenho duas opções para inserir dados, né? Através de wizard e através de script. Entendeu? Então, o que é o script, né? O script é o script propriamente dito, através de programação, né? E eu tenho uma maneira um pouco mais simples, que é a maneira
que a gente chama de bubbles, né, utilizando as bolhas e tudo mais, que eu acho que é mais focada para o usuário de negócio, um usuário que não gosta tanto de modelagem, não gosta de programar, tá? Então, eu vou utilizar hoje com vocês aqui as bubbles, por enquanto. Não vou mostrar a carga incremental. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer uma outra live só para falar sobre a parte de programação e script. Mas aqui eu vou fazer utilizando as bubbles, tá? Então, quando eu clico em adicionar dados através das bubbles, né, que a gente chama, ou wizard, né, simplesmente o wizard, o que ele vai abrir para mim? Ele vai inicializar um gerenciador de dados que vai permitir que eu fale aonde estão esses dados. Belezinha. Então, ó, ele já listou para mim os comentários, perdão, ele já listou para mim as conectividades, né? Então eu posso conectar no Redshift, no Phoenix, naqueles todos que eu listei para vocês na apresentação, tá? Ou simplesmente eu posso selecionar meu computador e buscar uma pasta. Aqui eu já deixei uma pasta separadinha com dados, tá vendo? Então eu vou pegar essa pasta, vou colar aqui e vou pegar, por exemplo, aqui ocorrência, tá? Quando eu pego o dado de ocorrência, ele já interpreta o dado e já tenta identificar as colunas, olha que legal. Então, ó, ele já interpretou, esse é um arquivo CSV, tá, pessoal? E, ó, já leu aqui as colunas, já sabe quais colunas que eu posso usar. Bom, pronto. Para eu adicionar esse dado no dashboard, é só clicar em adicionar dados. E ele já adicionou o dado para mim. Essa tela aqui é engraçado. Uma vez um amigo meu, Felipe, pediu ajuda para carregar um Excel, um CSV muito grande. E ele travou nessa tela aqui. Ele falou assim, Rodolfo, acho que o ClickSense travou. Né? Mas, na verdade, quando ele termina de carregar, você tem que clicar aqui em fechar. Então, ele demorou 6 segundos apenas para carregar. E a gente está aqui há quase 1 minuto falando. Se a gente não clicar em fechar, ele não vai mostrar os dados para a gente. Ele não vai terminar. Vocês viram os passos que a gente fez até agora? Eu vou repetir eles. Eu vou voltar aqui no gerenciador de dados para colocar uma outra tabela. Mas o que é legal nisso, pelo menos até agora? Se eu quisesse criar um dashboard já com esses dados, eu poderia. Eu já poderia programar ali, eu já poderia, tipo, fazer as minhas métricas, fazer os meus gráficos, só com esses passos que a gente já fez. Mas eu quero adicionar mais uma informação. Além da ocorrência, eu quero trazer as informações sobre a aeronave. Então, eu vou vir aqui, selecionei outro CSV, vou fechar aqui, acho que eu fiz um pouco rápido, para a gente poder fixar bem isso daí. Ó, vou fechar aqui. Então, ó, cliquei aqui no mais, para adicionar dado. Ele já vai ter aqui a conexão do meu computador, inclusive já na pasta que eu tô, tá? E eu vou colocar aqui a aeronave. Voltei. Não sei se vocês estavam ouvindo, mas meu filho estava cantando aqui. Acontece. Coisas do ao vivo, coisas da quarentena. Então, assim, vou adicionar dado aqui de uma forma simples. Ele também já reconheceu o separador aqui, rapidinho. Tá? Vou clicar em adicionar dados. E ele vai colocar para mim 2 bolinhas ali, aeronave e ocorrência. Como que eu faço o join entre essas 2 tabelas? Eu posso arrastar aqui uma para cima da outra. Não preciso especificar campo a princípio. Só de ter o nome igual, ele já vai associar. E toda vez que eu buscar informação de uma ocorrência, ele já vai saber de qual aeronave foi aquela ocorrência, tá? Eu posso ver aqui a minha chave, ó, ver como que está a minha associação, tá? Para saber se está certinho. E posso analisar depois também ali na informação, no dado,
para ver se fica bacana, se está fazendo sentido, se está como eu quero, tá? Então, ó, subi 2 tabelas, vou clicar em carregar dados. Esses dados já vão estar disponíveis para eu criar um dashboard. Pronto, 6 segundos. Eu posso clicar agora em editar a pasta. E ele já vai trazer aqui para a edição da pasta, onde eu crio o meu dashboard propriamente dito. Tá? Uma outra coisa legal, que o pessoal gosta de falar do clique também, né? É que eu tenho essa questão de... Vamos ver se eu acho aqui meus... Eu tenho essa questão de ideias aqui, tá vendo? Que eu posso clicar em ideias e explorar, né, o que o clique entendeu dos meus dados para gerar uns insights, né? Muita gente fala que isso aqui é inteligência artificial, tá? Pessoal, de certa forma é sim. Ele entende os seus dados e cria gráficos para vocês. Só que isso não é nem perto do que a inteligência artificial que as empresas estão buscando, algoritmos de aprendizagem, forecasting, enfim. É um tipo de inteligência artificial um pouco mais simples no meu ponto de vista, tá? Então aqui ele já criou alguns gráficos, tá? Se eu selecionar aqui no canto esquerdo alguns campos, por exemplo, número de assento, voo destino, por exemplo. Se eu selecionar alguns campos, ele cria insights para mim baseado nos campos que eu estou selecionando. Né? Então ele coloca relação com ano e tal, só dos campos que eu selecionar. Se eu quiser tirar, eu posso clicar aqui no xizinho, né? E também posso utilizar aqui o campo de perguntas, por exemplo, quantas digitando aqui quantidade, ó, ele vai me trazendo algumas ideias, tá vendo? Ó? Aí eu posso gerar ideias, que ele vai gerar para mim ideias daquilo que eu digitar, né? É claro, se o seu modelo de dados, aqui a gente pegou um modelo de dados muito abstrato, muito aleatório. Se o seu modelo de dados estiver bem bonitinho, estiver bem modelado, você consegue fazer perguntas um pouco mais diretas, que ele consegue responder também. Belezinha? Bom, vou sair das ideias aqui, vou partir para a criação do dashboard, vou fazer algo muito simples, muito rápido, só para a gente ver como funciona, tá, pessoal? Então, eu vou vir aqui para a pasta, tá? Vou fechar aqui minha aba de seleções, então minha pastinha está vazia. E eu vou criar aqui 4 KPIs, 2 gráficos de barra e uma tabela, tá? Só para a gente poder ganhar tempo. Vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Tá? Então, ó, vou colocar aqui meus KPIs, tá? O ClickSense, ele tem esse grid layout que a gente está vendo aqui. Então, ele permite que você crie os objetos dentro desse grid. Você pode personalizar o espaçamento desse grid, se você quiser, né? Tornar esse espaçamento um pouco mais grosso, um pouco mais fino, dependendo da sua necessidade. E por que ele usa esse grid layout, né? Porque ele é responsivo. Então, se eu abrir num celular ou se eu abrir num tablet, tudo que eu colocar aqui vai se tornar responsivo. Então, vai se redimensionar automaticamente de acordo com o tamanho do meu dispositivo, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 4 objetos do tipo KPI, tá? Eu posso simplesmente clicar em incluir medida, selecionar o campo que eu quero e mandar ele fazer uma medida. Por exemplo, eu quero saber a média de número de assentos que tem as aeronaves, tá? Então, eu vou clicar em aeronave e assentos, vou colocar AVG, ele colocou para mim 28 assentos, 28,37. Vou incluir uma outra medida, vou colocar, por exemplo, eu quero saber qual que é a minha aeronave mais antiga, então eu seleciono ano de fabricação e coloco o min, o mínimo dela. Ó, provavelmente não tem coisa não preenchida, então essa métrica para a gente não é válida. Então eu vou trazer a minha aeronave mais nova. Como que eu faço para mudar? Ó, aqui está mínimo, certo? Então eu vou clicar no KPI que eu quero, vou clicar aqui em min, vou mudar para max, ele vai trazer para mim essa formatação aqui de número. Então aqui ele deve estar como ano, alguma coisa assim, não está trazendo certinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar para número, para ver se vai ficar melhor um pouquinho. Ó, alguém preencheu o ano com 9.999. Então, o dado que a gente escolheu realmente está uma porcaria, né? Então, vamos fazer uma métrica um pouco mais simples, mas que a gente tem certeza que vai funcionar, tá? Para excluir uma métrica, eu posso simplesmente clicar com o botão, não preciso excluir o objeto, tá? Posso simplesmente clicar com o botão direito nela, excluir, tá? Então, ó, vou pegar aqui na minha dimensão, meus campos, vou pegar aqui
ocorrência. Eu quero saber quantas ocorrências aconteceram. Então, vou pegar código ocorrência, vou arrastar aqui para cima, tá? Vou adicionar como medida e vou colocar um count. Esse count aqui, como é código de ocorrência, eu não preciso colocar distinct. Mas se eu estivesse precisando contar uma outra coisa, como modelo, o número de fabricantes, aí eu utilizaria o distinct, tá? Então, ó, vou pegar aqui, por exemplo, fabricante. Vou adicionar aqui. Então, vou adicionar aqui, tem que soltar no meio, tá? Ele não está adicionando como métrico, então... porque aqui eu não coloquei um KPI aqui, eu coloquei um objeto filtro, ó. Falha minha. Ó, vou colocar um KPI aqui. Vou pesquisar o fabricante aqui. E vou fazer um count no fabricante. Aí você fala assim, ó, o fabricante ficou com um número parecido aqui, ó, com o que está aqui. Mas por quê? Porque cada linha que eu tenho um fabricante. Então eu preciso colocar aqui um distinct. Beleza, ou seja, eu tenho 203 fabricantes. Vamos ver aqui mais uma informação relevante. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Eu estou pegando aqui da ocorrência. Pegar o F para saber em quantos estados aconteceram a ocorrência. Count de ocorrência, ó, mesmo problema, é só eu vir aqui na minha expressão e colocar o distinct, tá? 28 estados, ou seja, tem acidente em qualquer lugar, tá? Então, ó, já criei aqui 4 KPIs, posso mudar a cor e tudo mais, não vou entrar nesse nível de detalhe, mas eu vou mudar pelo menos o nome, né, pessoal? Pelo menos para ficar um pouquinho mais amigável. Então aqui eu vou colocar média de número de assentos, número de ocorrências, número de fabricantes, estados, basicamente isso, tá? Vou incluir um gráfico agora de barra. Olha que interessante que é fazer um gráfico de barra aqui no ClickSense. Vou incluir uma dimensão, por exemplo, uma dimensão de tempo. Vamos colocar aqui, ó, data. Acho que a gente tem uma data aqui, ó. Divulgação, dia, publicação. E vou colocar aqui o código da ocorrência para a gente saber quantas teve nos dias de publicação. Ó. Legal, o dia de publicação não está válido. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Vou ter que trocar a minha dimensão aqui, certo? Então, vou vir aqui em campos, vou ver outro campo que tenha relação com data, vou pegar ocorrência dia, e eu não preciso editar aqui pelo canto direito, eu posso editar pelo canto direito se eu quiser, mas eu posso simplesmente arrastar o campo para cá, ó, e mandar substituir. Ó. Então, eu posso substituir divulgação dia publicação pela data da ocorrência. Aí ele já vai ter criado para mim o gráfico de barras com as datas corretas, tá? Uma das coisas que é legal aqui, ó, viu que ele está meio contínuo aqui e tal, está em ordem. Eu posso desordenar, né, colocar ele pela ordem de data, mas uma coisa que eu gosto de fazer aqui na aparência, na apresentação, né, cadê aqui, ó, deixa eu ver aqui, cadê? Eu gosto de tirar, né, eu não gosto muito dessa rolagem aqui, tá? Deixa eu ver se eu vou achar aqui o que eu quero. Ó, mostrar títulos. Eu gosto de habilitar os detalhes. Cadê? Eu gosto de desmarcar esse contínuo aqui, ó. Olha como que ele vai ficar diferente. Ele trouxe para mim todos os anos onde tiveram ocorrência, né? Então, de 2010 até 2019. Ali é o ano, é quando aconteceu a ocorrência. E se eu segurar o Ctrl e for dando zoom com o scroll, olha que interessante. Ele vai abrindo o ano para mim e vai me mostrando os meses, ó. Eu posso ir dando zoom, 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 até chegar no dia. Se eu tiver o dado de hora, ele chega até na hora da ocorrência, tá? Isso é muito legal para quem faz controle de chamado, por exemplo, e precisa fazer um controle que leve em consideração
como que eu posso dizer, dia, mês, ano, né? Então, assim, você consegue fazer coisas bem detalhadas aqui, né, no nível de granularidade bem baixo, se você precisar de algo nesse sentido, tá bom? Vou criar um gráfico aqui que é amado e odiado por muitas pessoas, né? Então, vou criar um gráficozinho de pizza. Lembrando, eu vi o Rafael comentar aqui, ó, que os gráficos do Power BI são mais elegantes. Cara, aqui a gente está usando o layout padrão, tá? Então, assim, eu não fiz nada de visual ainda. Só estou jogando os gráficos na tela. Então, você tem uma questão de temas, tem um monte de coisa aí que você pode incluir e deixar o dashboard mais bonito, tá? Tem um campo aqui de status, investigação status, tá? Vou utilizar a mesma métrica. Desculpa, acabei excluindo o negócio. Vou utilizar a mesma métrica, vou utilizar código da ocorrência. Count. Ele já vai criar para mim um gráficozinho aqui de barra, tá? Aqui eu acabei incluindo os campos direto no objeto, tá? Mas eu posso arrastar ali do campo, né, como para dentro do objeto direto, tá? Vou criar uma tabelinha aqui só para vocês, para a gente ter um exemplo de tabela. Tá? Vou criar uma tabela comum, depois eu vou converter ela para dinâmica para a gente ver como fazer. Tá? Então, vou incluir uma dimensão aqui. Vou colocar anos de fabricação. A minha medida aqui vai ser... ocorrência. Tá? Então, para a gente saber para cada ano de fabricação aqui, quantas ocorrências eu tive para cada um deles. Posso adicionar, por exemplo, a dimensão fabricante. Deixa eu ver aqui, ó. Fabricante. Vou adicionar pouquinha coisa, tá, pessoal? Para a gente ser bem breve. Vou adicionar mais uma dimensão aqui. O nível do dano, para a gente saber o que aconteceu. Entender. Aeronave. E aqui a gente tem um dashboardzinho aqui básico, tá? É uma coisa bem simples que a gente fez em pouco menos de 10 minutos, eu não contei o tempo, tá? Respondendo um pouquinho do que o Rafael comentou, se eu quiser mudar o tema aqui do meu aplicativo, esse tema aqui é o tema original, tá? Então eu tenho muitos temas, eu posso pegar um que já existe aqui, pegar o ClickSense Classic, por exemplo, ele já fica um pouquinho mais visual, ou o Breeze, ou se eu não quiser nenhum desses, né, eu posso criar um tema personalizado com as minhas cores. É muito parecido com a ferramenta de tema do Power BI, tá? É muito parecido mesmo, inclusive utiliza CSS também, tá? Olha que interessante, esse total aqui está nulo. Eu posso desmarcar esses totais aqui para ele sumir. Achei que não ficou muito bonito, não. Deixa eu ver aqui. Vou tirar esses totais aqui. Tá, posso colocar acumulado, mas eu não quero. Bom, então assim, esse é um exemplinho de dashboard clique aqui, feito, lógico, em pouco tempo, sem quase modelagem nenhuma, e com dado um pouquinho abstrato, né? E o que a gente falou dos filtros, que é legal, né? Se eu fizer um filtro aqui, qualquer lugar aqui do meu dashboard, ele já vai ser válido para qualquer gráfico que esteja nessa tela. Se eu usar o filtro aqui na lateral, uma coisa que é legal também, eu já consigo ver as correspondências. Então, por exemplo, ó, para esse ano de fabricação que eu selecionei, eu só tenho aeronaves de 2 e 4 lugares. Eu só tenho os fabricantes Beech Aircraft e Companhia Aeronáutica Paulista. Então, isso aqui que vocês estão vendo é um pouco da engine associativa funcionando, tá? Então, eu consigo, por exemplo, se eu quiser... Vou limpar minha pesquisa aqui e vou pegar todas as maior que 2000. Cadê o meu? Maior que 2000, por exemplo. Der um Enter, ele vai pegar todas as aeronaves que têm ano de fabricação maior que 2000. Se eu vier aqui no fabricante e digitar, por exemplo, asterisco aero asterisco. Deixa eu ver se tem. Não estou no fabricante, né? Coloquei errado. Espera aí. Aqui no fabricante, se digitar
Aero. Ele traz para mim todos os fabricantes que tem aero. Só que se eu der o Enter aqui, ele só vai conseguir selecionar um, porque só um tem a correspondência que eu estou falando. Ó. Então, o filtro ele é bem dinâmico nesse sentido, e eu acho isso um pouco mais fácil de você encontrar uma correlação. Eu não precisei fazer nada para isso aqui acontecer. Automaticamente, só de uma chave ser interligada, né, de ter o mesmo nome, ele já consegue entregar essa engine associativa. Tá? E o que é uma coisa legal também, né? Imagina que eu criei uma nova pasta, né? Vou duplicar essa pasta aqui. Vou chamar de pasta 2 só para a gente fazer o último exemplo aqui e finalizar. Tá? Então eu vou aqui, ó, pasta 2. Se eu fizer um filtro em uma tela, esse filtro já é válido para todas as outras telas automaticamente. Então, meu controle de filtros, ele sempre fica aqui em cima. Então, eu posso tirar ele aqui. Ó. Se eu voltar na tela anterior, a tela anterior vai estar com todos esses filtros. É claro, se eu quiser fazer uma lógica para os filtros funcionarem independente de aba, eu consigo também, tá? Mas geralmente a gente não utiliza dessa forma, a gente utiliza os filtros bem dinâmicos mesmo. Belezinha? Pessoal, vou abrir mais 10 minutinhos aí para dúvidas, em caso queiram tirar alguma dúvida, alguma coisa. Tá? Se quiser comentar, quiser ver mais exemplo, pode falar. Tá? E já deixo aberto aí para o Caio ou para o Reginaldo entrar com as finalizações. E aí, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Dando eco aqui. Será que é o meu ou não? Não sei. Tá dando para me escutar direitinho? Eu tô te ouvindo. Só alguém tem alguma dúvida? Fale agora o cálice para sempre. Bom, vamos lá. Então vamos finalizar, né? Rodolfo, cara, brigadão. Valeu mesmo aí pela palestra aí, pelo conteúdo compartilhado. A comunidade é isso, né? A gente está passando por uma fase muito difícil aí, que é essa crise, essa pandemia, mas a gente sabe que a gente não pode parar. Eu sempre falo para as pessoas, aproveitem o tempo que a gente está ficando mais em casa, que a gente está ficando um pouco mais focado aí, né, sem muita comunicação. Aproveitar esse momento para refletir, para pensar na vida, para ver se está fazendo as coisas da maneira correta, se está estudando da maneira certa, se está estudando para as coisas que devem ser estudadas. Falo muito para as pessoas assim, não olhar muito para dinheiro, aproveita olhar para o que você gosta, né? Eu até fiz um artigo esses dias falando sobre o conceito do porco espinho. Olha as coisas que você tem paixão, as coisas que você gosta de fazer, que você vai ser remunerado por isso automaticamente. Pessoal, quem tiver interesse em palestrar, em fazer um webcast, como a gente está no momento totalmente online, né? Me chama depois em off aí, conversa comigo. A gente quer dar oportunidade, principalmente o pessoal que é mais aqui de São José dos Campos mesmo, né? O Rodolfo é daqui, o pessoal de fora também, às vezes a gente chama, mas a ideia é a gente estar sempre conseguindo fazer esses encontros. Eu, no final das contas, eu gostei de fazer no Teams mais do que no YouTube. Não sei se você ficou sabendo aí, mas o YouTube caiu e ficou fora do ar aí, acho que uns 10 minutos aí, pelo menos aqui no Brasil. Eu achei que funcionou legal, cara. Assim, funcionou legal. Tá sendo gravado, vai ser disponibilizado, né? Então, pessoal, agradeço todo mundo, a presença de vocês. Eu provavelmente vou começar a fazer... O Joab tem uma pergunta aí. Parece que o Joab tem opa. Pode mandar aí, Joab. Opa. O que estudar para se tornar um analista de BI além da ferramenta? Cara, eu começaria com banco de dados, tá? Eu acho que banco de dados, para qualquer função dentro de BI que você for trabalhar, você vai precisar de banco de dados. Então, assim, entender banco de dados na sua forma mais simples mesmo. O que é uma tabela, o que é um relacionamento, o que é uma integridade referencial, né? O que é uma forma normal. Entender os conceitos básicos de banco de dados. É lógico, você não precisa assim, se tornar um ultra especialista DBA, mas você precisa conhecer, é importante conhecer, tá? Depois disso, eu tentaria conhecer um pouquinho das 3 ferramentas de BI que são mais utilizadas. Então, eu aprenderia um pouquinho de Power BI, aprenderia um pouquinho de Tableau, aprenderia um pouquinho de ClickSense, tá? Um pouquinho de cada. Não tente ser especialista nelas primeiro, para depois ir para o mercado. Eu acho que o mercado precisa de gente que está com essa vontade de aprender, inclusive.
tá? E fora a parte técnica, eu acho que se você conseguir fazer um estágio ou buscar trabalhar em alguma coisa ligada a negócio, é bem importante. Porque às vezes a gente tem um skill técnico muito bem trabalhado, mas a gente não consegue conversar com o pessoal do negócio. Alguns profissionais de TI têm um perfil um pouco mais introvertido, e para a área de BI, a área de dados, você precisa Verdade. saber conversar bem, você precisa saber lidar com pessoas o tempo todo. Então eu seguiria essas dicas assim. Cara, inglês é fundamental. Meu inglês não é dos melhores e eu sofro às vezes um pouco. Então, assim, inglês é bem Um importante. adendo. Um adendo, eu acho que também, assim, questão de entender um pouco de nuvem, né? Tá tudo muito convergindo para a nuvem. Então, pelo Excelente menos ponto. os dois, três principais players aí, né? O Azure, a Amazon, Google Cloud, pelo menos. Com certeza. E entender os conceitos dessas arquiteturas de Big Data, porque tudo está se conversando, os dados, cada dia que passa, eu percebo pela DataSide, cada dia que passa, os ambientes que chegam para a gente administrar, os ambientes que chegam para a gente fazer, montar arquitetura, para a gente criar algo novo, já está muito conectado na nuvem, ou tem alguma integração, ou tem alguma informação que está lá. Então, Data Lake, Databricks, Blob, todo esse tipo de coisa relacionado à nuvem. Acho que um pouquinho de linguagem de programação também, né? Python tá na moda aí. Acho que é importante entender um pouco, pelo menos, porque eu acredito que o profissional de NoSQL, né? NoSQL também, eu acho que é algo que é bacana de aprender. Eu vejo muito que o mercado está convergindo muito para você conhecer algo muito bem, mas ter que ter um pouco de conhecimento de tudo. Isso daí eu estou falando por mim, pela minha experiência. É verdade, cara. Às vezes eu sinto isso. Tem que ser um pouco MacGyver. Mas, assim, o legal de você estar trabalhando numa consultoria é que você tem várias pessoas que têm especialidades diferentes. Então, vocês conseguem pegar um pouquinho de um pouquinho de outro, e aí você chega num contexto geral e de entendimento para passar uma proposta, uma arquitetura desenhada para um cliente. Mas, infelizmente, hoje, não sei se é infelizmente ou felizmente, né, porque a gente gosta de estudar, eu vejo que a gente precisa ter um entendimento maior, não ser especialista, mas como o meu amigo Luan Moreno sempre fala assim, você tem um cinto com várias armaduras, com várias armas, com várias bombas, com várias ferramentas, que você tem que saber pelo menos onde você usa cada uma delas. Talvez você não vai ser o cara que vai implementar tudo, mas você, como o cara de clique, você tem que saber que o dado vai vir de um lado, que o ETL está em tal lugar, e eu acho isso muito importante. Tá? Hoje é bem difícil. Quase um Batman ali, né, com seus cintos de O rapaz utilidades. falou. Mas, assim, exato, ele falou que noção de área de negócio, cara, eu acho que para quem é de BI, não tem como o cara não. Assim, quanto mais ele entender de negócio, eu trabalhei com BI também já, tecnicamente, há um tempo atrás. Hoje, no máximo, mais na arquitetura mesmo, mais sabendo como funciona. Mas, assim, o cara que ele faz um projeto de uma rede financeira, de um banco, o que ele aprende ali, cara, da área financeira, ele vai aplicar em outros negócios. Então, assim, a questão de entender a parte de negócio, a área de negócio assim, talvez seja mais importante do que todo o resto. Falando É bem a verdade, verdade. é Tá verdade. bom? Eu já vi Pessoal, o pessoal de BI, às vezes, assim, aprendendo tão rápido o processo de negócio, né? E navegando tão profundamente no negócio da empresa, de chegar, tipo, a ensinar mesmo os analistas, no final das contas, como fazer algumas coisas, alguns furos, algumas sem coisas dúvida. assim. Eu já vi isso Legal. O acontecer. Joab falou que a gente foi lá no Pará, lá. Abração pro Will. Cadê o Will? O Will sumiu, não tô vendo ele aqui. Ele deve estar fazendo live. Legal, cara. Feliz. Calor Opa, bastante quente lá, hein? Aracaju é Lá, bonito gostoso. demais. Bacana. Aracaju também. Oh, legal, a Gente, mais galera alguma fora aí. dúvida? Mais alguma coisa? Você perguntou aqui, cara, como anda o ambiente de NoSQL aqui no Brasil? Cara, assim, eu também percebo um aumento bem grande, assim. Eu falo pela consultoria, né? Eu vejo pela consultoria, né?
E em nível de consultoria, tem aparecido muita coisa, principalmente MongoDB e Cassandra. Coisa que, sem brincadeira, 1 ano atrás, cara, era um ou outro. E hoje acontece muito, tem muita coisa. Tem muita gente utilizando o banco NoSQL para conseguir escalar horizontalmente, né? Coisas que esses conceitos, talvez a gente no outro dia a gente fale aí. Pessoal, obrigado, Rodolfo. Valeu, rapaziada. Obrigado aí. Pessoal, entra no grupo do SQL Valley lá, no grupo dos Dataholics lá também, tá? A tendência que a gente vai fazer pelo menos uma vez por mês esse encontro aqui, tá? Talvez a gente consiga fazer menos, mas sempre tentar trazer alguém. Talvez começar a fazer num outro modelo que tenha 2 palestras, com um tempo um pouco mais reduzido. Mas eu achei que ficou bacana desse jeito, foi um bate-papo legal. E eu convido o Rodolfo a vir, né, mais vezes. Ele foi semana passada lá na DataSide, convidar ele para a gente fazer um bate-papo junto sobre pegar algum assunto aí. Somente aqui, como a gente é do Vale, né, como a gente é de São José, falar talvez alguma coisa do mercado aqui em São José dos Campos, etc. Mas as pessoas de fora são muito bem-vindas também, sempre, né? Isso que a internet nos possibilita. Legal. Essa vantagem, né? Grande vantagem. Acho que depois, como a gente já falou do produto, já falou, fez uma visão geral, né? Depois a gente pode fazer uma outra live falando, talvez o pessoal falou ali da parte de script, que quer conhecer mais de script. Então, assim, mostrar um script de ponta a ponta, talvez mostrar um projeto clique do zero, tipo, como que começa um projeto até a parte de entrega, né? Porque eu sinto que, assim, as pessoas não conhecem, não têm essa visão, né? É um pouco fechado, a Clique realmente é um pouco restrita nesse sentido. Então, assim, se você pesquisar hoje, tipo, como fazer um projeto Clique do zero, infelizmente a gente vai achar pouco conteúdo em português, né? Tem um material ou outro, mas, assim, a gente precisa evoluir nesse ponto. Uma puxada de orelha para todos os profissionais Clique aí, mas eu acho que é uma questão de demanda, cara. A gente acaba pegando muito projeto e as pessoas até querem criar conteúdo, mas nem sempre dá tempo, né? E, cara, criar conteúdo é muito difícil, depende de uma dedicação muito grande, assim. Então, eu acho que no futuro a gente pode fazer coisas mais específicas, mais técnicas, ou se o pessoal comentar, né? Acho que o pessoal pode comentar esse vídeo, direcionar para uma parte também um pouco mais abrangente aí, né? Mas aí o pessoal que decide, o pessoal que vota, e o que eles sugerirem, a gente tenta trazer de conteúdo relevante aí. Tá. Eu vou deixar meu e-mail aqui, pessoal. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp lá, me manda um e-mail depois, tá? Que eu vou, na próxima vez já vou deixar o link tudo certinho aqui. Acabei não colocando. Se alguém tiver o link do SQL Valley aí, puder colocar aqui, né? Eu vou subir esse vídeo lá no canal dos Dataholics lá e vai ficar disponível para vocês lá, tá bom, gente? Aislan, Fechou? Obrigadão. Aislan, você tem 1 minuto para perguntar, hein? A gente tá zoando. A gente tá demorando demais. Tá sério, sim. Fala aí, mano. Rodolfo, eu cheguei meio que atrasado, tava resolvendo um problema aqui, mas enfim. Eu não sei se você falou sobre a questão do licenciamento. Eu vi que você apresentou aí o ClickSense, né? Lá no ClickView, eu tive contato com o ClickView e lá a gente tinha a questão das licenças de developer, licença de view, e aí a questão do server. Eu queria saber como é que funciona isso no ClickSense, com relação ao licenciamento do server, se eu tenho developer, como da view, como que funciona isso no Click? Tá bom. É bem parecido com o do Vue, assim, em termos de característica, mas para o Sense eu só tenho 2 tipos de licença. Eu tenho a licença Professional e eu tenho a licença Analyzer. Tá? Professional é a licença de desenvolvedor, o cara que pode administrar o QMC, pode fazer uma série de coisas, e o Analyzer é o cara que só pode abrir e consumir os dados. Basicamente são esses 2 tipos de licença. Ficou um pouco mais simplificado, tá? Também tem aquela questão de quarentena do Vue, né? Então, se eu trocar a licença de um usuário, demora um pouquinho para trocar, eu acho que o prazo é 72 horas, se eu não me engano, né? Porque o pessoal comprava 10 licenças e ficava trocando o usuário, para burlar o esquema de licença, mas é muito parecido com o do Vue, tá? É bem semelhante. Só isso mesmo? Fechou? Obrigado. Tá respondido, Aislan? Beleza. Gente, obrigado a todo mundo por estar aí, né, esse horário. Logo a gente manda mais algumas informações aí, logo a gente tem outro webcast aí. Obrigado, Rodolfo, mais uma vez.
E até a próxima, galera. Obrigado. Obrigado. Puder contribuir, contem comigo. Até mais.